volta com Terra de Minas e você sabe que aqui a gente adora valorizar a arte produzida no estado. Agora nós vamos até Prados e lá os artesãos vivem em uma espécie de comunidade dedicada às artes. Nós vamos conhecer uma família que se dedica a produzir peças em madeira. Um mar de montanhas e a Serra de São José rodeiam Prados. Uma cidade tranquila, famosa pelos artesanatos. E tem uma dedicação especial dos artesãos, é a escultura em madeira. Seu José, mais conhecido como Seu Juca, foi um dos primeiros a trabalhar com entalhe em madeira. Ele começou aos 18 anos. Há 4 décadas vive de fazer esculturas. Naquele tempo era total manual. Não tinha motosserra e não tinha lixadeira para ajudar o polimento. Então, até na produção, pode agilizar. Sempre tem as peças mais difíceis e depois a nossa mente tem limite. Eu não sei se os estudiosos pensam isso ou estudaram isso, mas existe limite. Às vezes está esculpindo uma peça e a gente pensa que não vai dar. É preciso, às vezes, parar um pouco, trabalhar com outra peça e depois, às vezes, daí um dia ou dois, aí volta, você pega, está tudo normal e continua normal. Mas tem como a gente fez na Santa Ceia, é difícil porque confeccionar um leão é uma coisa, confeccionar uma feição humana é outra diferente. Porque você vai fazer uma Santa Ceia, tem ali 12 personagens. Cada personagem tem uma expressão. Então você tem que diferenciar um pouquinho cada personagem. Senão todo mundo fica igual. Mas todo trabalho depende de esforço, depende de querer, depende de gostar. Porque quando você faz aquilo que gosta, o serviço acontece. Que não fique 100%, mas 70%, 80% consegue. A primeira peça que Seu Juca fez foi um leão. E quando ele começou, o trabalho era bem manual, né, Seu Juca? Com o que o senhor trabalhava? As ferramentas usadas na época eram o machado, porque não tinha motosserra, formão e raspador. E muita gente nem sabe o que é o raspador. É uma ferramenta de tirar os calos da madeira. E mais lixo. É um trabalho feito total manual, né? Porque quando você vai lixar uma peça de 70 centímetros com uma lixa à mão, demora bastante. Mas as ferramentas são essas. Apesar de não ter ajuda de máquinas, também tinha a dificuldade de não saber, né? De fazer era uma aventura tentar confeccionar um leão. Agora, qual que é a diferença dessa peça aqui para aquela? O senhor disse que uma é mais fácil que a outra. Qual que é a diferença dessa para essa sem juba? A diferença é que o leão tem a juba, tem que confeccionar a juba dele. Ele tem uma frente grande, alta. E a leoa não tem. A leoa é mais elegante, ela tem menos detalhes a ser cortado. E aí leva menos tempo também? Menos tempo. Agora, qual que é o tipo de madeira que o senhor usa? Eu estou vendo que essa daqui é uma madeira diferente daquela, da leoa. O leão é jacarandá, a leoa é ipê. Aí tem várias, tem sucupira, cedro, argila-em-pedra. São muitas espécies de madeira. E o senhor também não faz só leão, leoa, né? Tem outras, os bichos. Tem, a gente faz uma variedade grande de animais. O leão é o mais vendido pelo Seu Juca e leva tempo para ficar pronto. Esse aqui foram quase 40 dias de trabalho. Também são 2 metros de comprimento e cerca de 500 quilos. Além de decorativo, pode ser usado como banco para sentar. A especialidade dele parece ser os animais, peças decorativas. Os detalhes do leitão, do macaco são perfeitos, mas ele também produz peças utilitárias. Isso aqui é uma fruteira. Eu chamo de fruteira, mas isso aqui é a ferramenta que os negros usavam para o garimpo, às vezes no século passado. E isso aqui é uma tábua de carne. Também, essa aqui também é uma outra tábua de carne. Porém, a gente faz ela com acabamento, mas deixa natural. Eu acho bonito dela ser natural, a irregularidade da madeira. No ateliê,
Seu Juca trabalha com os 2 filhos. Ricardo e Paulo são os únicos que seguiram os passos do pai. O Ricardo agora é o responsável em fazer o corte das peças. Mas no começo não era assim, não. Você me disse que começou aos 11 anos de idade. Como é que era o seu trabalho aqui? O meu pai que começava, eu só continuava, né? Ajudava ele na época. E aí o que você fazia na prática? Ela cortava, lixava. No começo só dando acabamento, que era na lixa, lixando. Depois a gente vai aprendendo a cortar agora. Está aqui nesse ponto, depois vai cortar um monte de conformão. Aí enxorra, vai lisar a madeira. Os cortes que o motosserra não faz. Aí fui aprendendo a fazer isso. Você começou aqui na oficina, você tinha quantos anos mais ou menos? E com 11 anos de idade já estava com ele aqui, ficava... Era um começo, né? Mais brincando, né? Mas já trabalhava, né? Fazendo já. Achava bonito, na época era brincadeira, né? Agora me diga, você na hora que vê um tronco, um pedaço de madeira, você já enxerga a peça nessa madeira? Como é que é? Então, tem que enxergar, tem que ver. Bom, a madeira você tem que ver se vai deitado, se ele vai for sentado, depende do comprimento do tronco, a grossura. Agora, se errar, em algum momento você errou? Não tem jeito de errar, você vai cortando a motosserra pelo tamanho aqui, uma peça pequena erra, uma grande não tem como errar. E quanto tempo você fica numa peça dessa, hein? Isso aqui uns 15 dias na minha parte aqui. Para cortar, é? E aí depois disso, o que acontece? Depois dessa etapa? Aí eu passo pro meu pai e o funcionário que nós temos, que dá acabamento. Né? Quando você vê assim, vê ela pronta, como é que é, hein? Ah, é prazeroso ver terminar ela depois prontinho. Gosta do que você faz, Edu? Gosto, gosto. Não me vejo fazendo outra coisa não. No início, 5 irmãos trabalhavam com a escultura em madeira. Agora é só seu Juca e seu Benedito, mais conhecido como seu Tico. Me conta uma coisa, seu Tico, como é que começou esse trabalho? O senhor também aprendeu um pouco com o seu Juca, aprendeu sozinho? Como é que foi o início? Um pouco foi com ele, porque ele era o irmão mais velho e a gente era muito criança na época. Então a gente, quando começava e desistia, que não tinha resistência no serviço, aí voltava a mexer na lavoura, aí ele que foi mais insistente e que deu continuidade. O senhor também foi insistente, né? Foi, com certeza. E por que os outros largaram? A crise. E bem tudo do começo vem as crises, e numa das crises eles desistiram. A gente tem que continuar, eu acho. Insistindo, tentando melhorar a qualidade do trabalho, né? Valeu a pena? Eu acho que valeu, com certeza. E agora o que o senhor está fazendo aí? Aqui um leão. Aqui um leão vai sair. E ali com aquela madeira você vai fazer uma leoa? Uma leoa. Seu Juca foi o primeiro a montar uma oficina neste bairro no início da década de 80, quando ainda não existia nada por aqui. Aos poucos, outros artesãos também foram chegando e o lugar se transformou na Vila Caraça. Hoje, um ponto turístico da cidade, famoso pela quantidade de lojas e ateliês de artesanato em madeira. No bairro funcionam 12 lojas. O turista pode conhecer de pertinho o ofício do escultor e acompanhar a transformação das peças. É tanta perfeição que o cachorro de verdade se confunde com a escultura de madeira. Maravilhoso, maravilhoso. Sem palavras. Encantadas. Encantada com o talento desse povo. Encantada. Vontade de levar um monte para casa? Vontade de levar tudo. O esculpir se torna, como você diz, uma terapia, é uma coisa maravilhosa. É o único trabalho que eu faço porque eu gosto de fazer. Ele traz uma paz para a gente. Então, a gente não vai ficar rico porque Deus tem um dom diferente para cada pessoa. Mas vale a pena e é gostoso. E é bom a gente criar um contato com as pessoas. Antes a gente devido de eu ser uma pessoa bem tímida, era mais ainda, então o contato com as pessoas, a gente conversa com pessoas diferentes, ouve palavras diferentes, para se sentir realizado, e não precisa ser rico, e não precisa ser a pessoa famosa. É ser aquela pessoa, eu faço o que eu gosto, eu sou feliz.